Você sabe quais são os 4 tipos de reunião que todos os líderes deveriam fazer? A primeira delas é a reunião de alinhamento semanal. Essa a gente precisa fazer toda semana. E não precisa ser uma reunião longa, demorada, nem nada assim, mas precisa ser feita toda semana. O objetivo dessa reunião é falar sobre os objetivos gerais da semana, falar sobre as tarefas, falar sobre o plano de ação, quando ele existe, quando precisa. Aí, existe um outro tipo de reunião, que é uma reunião de brainstorming, de debate de ideias. Essa reunião de debate de ideias, ela vai falar sobre novos lançamentos, sobre os desafios que estão por vir, ela vai falar sobre como a gente pode junto buscar por soluções, e ela está dividida em 2 partes. Na primeira parte, a gente vai falar sobre as soluções e o que foi pensado, sem julgar, sem criticar. E na segunda parte, ela vai falar sobre o que vai ser implementado e como isso vai ser implementado se for, né, coerente no momento. Essas reuniões, elas não precisam demorar. Então, você precisa colocar seu foco no objetivo. A ideia que eu dou sempre é que você tenha uma pauta para sua reunião, para você não perder o foco, e que você tenha horário de início e fim para a reunião. A terceira delas é a comemoração de resultados. Sempre com o foco no que é positivo. Nessa reunião, você vai falar sobre aquilo que deu certo, sobre aquilo que foi positivo, as metas que foram batidas, os resultados que foram alcançados, como o trabalho de cada um se destacou para que aquilo acontecesse. É muito importante que essa reunião seja feita. Por mais que você fale que está corrido, que não dá tempo, é uma reunião muito importante. E a quarta delas, e talvez a mais importante, porque é a partir dela que você vai corrigir as outras questões, mas é a reunião de feedback individual. Ai, mas eu lidero 40 colaboradores. Se organiza, dá um jeito. Precisa ser feito feedback individual. E o feedback individual, ele deveria ser feito semanalmente ou quinzenalmente. Para que serve? Para você avaliar os resultados de desempenho, o resultado individual do colaborador. Você só vai conseguir fazer feedback individual se você tiver proximidade o suficiente. E eu não estou falando de microgerenciamento, mas se você souber o que seu colaborador está fazendo no seu liderado, se você conseguir acompanhar o trabalho dele o suficiente para você poder dar feedback para ele. Você vai dar feedback positivo? O momento é de feedback positivo. Você vai dar feedback corretivo? O momento é de feedback corretivo. Não mistura as duas coisas, porque isso não ajuda, isso só complica, e a gente cria um monte de mecanismos de defesa na pessoa quando a gente faz isso misturado. É muito importante também a gente fazer isso, porque a gente apoia no desenvolvimento do nosso liderado, para que ele possa saber o que ele está fazendo, como ele pode melhorar e como a gente pode seguir daqui para frente. Se você acha que reunião não é tão importante, que é uma perca de tempo, eu só tenho uma coisa para te dizer: é porque você não está sabendo conduzir as reuniões, porque você não sabe o que você está fazendo, por isso que parece que você está perdendo tempo. Se você sabe o que você está fazendo, você vai entender que as reuniões, elas alavancam a produtividade, elas economizam o nosso tempo enquanto líder, e você precisa usar isso para potencializar a produtividade sua e da sua equipe. Espero que você faça boas reuniões, e se você tiver alguma dúvida ou precisar de apoio, pode contar com a gente.